Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Eu quero retomar aqui ao último vídeo que eu gravei e nós fizemos ali um apanhado geral, meio que rápido, né? Porque é um vídeo de 10 minutos para condensar tudo aquilo que foi ensinado é muito pouco tempo, né? A gente fala rápido para tentar colocar o máximo de texto, o máximo de informação possível no vídeo. Nós já falamos então a respeito da tentativa, na verdade, da maneira como Paulo explica o que ele quer dizer quando diz que as pessoas, que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras, né? Nós estamos mostrando, ele está falando aqui de dois grupos de pessoas, está falando aqui de pessoas que são chamadas de justas e injustas, como que cada uma delas vive. Nós olhamos a atitude geral dos justos, a propensão de vida dos justos, e agora nós queremos olhar aqui para a atitude geral dos injustos, tá bom, gente? Bom, olha o versículo 8. Mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça. Esse grupo aqui é descrito como facciosos. Sabe o que significa? Que eles fazem uma espécie de oposição maliciosa a Deus, tá? E eles fazem isso por causa do desejo que eles têm de agradar a si mesmos, o desejo de viver segundo os seus gostos. Eles são contenciosos, são pessoas que não querem saber de agradar a Deus, não estão buscando a glória, não estão buscando honra, não estão buscando incorruptibilidade. O que eles buscam é agradar a si mesmo, o que eles buscam é satisfazer os desejos do seu próprio coração, os seus próprios gostos. É assim que Paulo coloca, tá? Agora veja assim, veja esse texto aqui em outras traduções para você entender um pouco melhor o que Paulo está dizendo. Por exemplo, olha só, versículo 8. Porém haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas e lutam contra a verdade divina e andam em maus caminhos. Ele trocou aqui a palavra facciosos aqui por egoístas, né? Agora, uma outra tradução também significa indignação e ira para aqueles que se revoltam contra o plano de vida traçado por Deus e se recusam a obedecer às regras que ele estabeleceu, os quais, assim procedendo, tornam-se verdadeiros escravos do pecado. Então, essas pessoas, elas se revoltam, elas se rebelam contra o plano de vida traçado por Deus, se recusam terminantemente a obedecer às leis de Deus, às regras estabelecidas por Deus, e por causa disso, querido, elas se tornam ou são escravas do pecado. Então, o primeiro homem, o justo, ele está sempre esperando em Deus. Ele está lendo a sua palavra, ele sempre serve a Deus e ora a ele. Na vida desse homem, nada é mais importante, querido, do que o desejo de conhecer a Deus, né, de experimentar essa glória e honra que vem da parte de Deus. Mas o outro homem, o injusto, ele se rebela contra aquilo que Deus fala. Ele contende com Deus, ele é faccioso, né? Ele põe a sua opinião contra a opinião de Deus. Ele sabe o que Deus vai lhe dizer, mas não quer obedecer. Ele quer levar outro tipo de vida, um bem diferente daquilo que Deus quer. Sabe, é muito interessante isso. É bem interessante. Quando a gente olha para isso, fica claro, mas muito claro, fica muito nítido, na verdade, explícito ao extremo, a diferença entre uma pessoa que ama a Deus, conhece a Deus, que está vivendo para Deus, e uma pessoa que não conhece a Deus e ainda que diga que ame a Deus, ainda que professe isso da boca para fora, as atitudes dela revela exatamente o contrário daquilo que a boca fala. A boca diz uma coisa, mas o seu comportamento, as suas atitudes são outras, completamente diferentes. Essa pessoa pode até ser uma pessoa religiosa, entende? Pode até ter uma igreja, ter uma religião e até frequentá-la, na verdade, acreditando que está fazendo a coisa certa, mas na hora que Deus estabelece a sua vontade, na hora que Deus diz, faça isso, viva dessa maneira, então é aí que ele manifesta toda a rebeldia do seu coração, toda a impiedade do seu coração. Ele diz, não, assim não, a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito, eu vou fazer aquilo que me dá vontade de fazer. Se é crente, essa pessoa diz assim, eu não quero, eu só obedeço a Deus, eu não obedeço a homens, eu não. E aí você já sabe esse discurso todo, né? De uma pessoa que acredita ser religiosa, que acredita amar a Deus, que se acha muito espiritual a ponto de dizer assim, eu só obedeço a Deus, eu não obedeço a homem. No fundo, essa pessoa está apenas manifestando o coração dela. E eu te digo uma coisa, é um coração ímpio, é um coração faccioso,
é um coração rebelde que não aceita viver de acordo com a vontade de Deus, não aceita que Deus estabeleça a vontade para a sua vida, um plano para a sua vida, porque ele acha que pode conduzir a sua vida melhor do que Deus. Isso é algo assustador, querido. Você quer um exemplo clássico do que eu estou colocando aqui para você? Sobre o que é ser contencioso? Porque esse injusto, essas pessoas que são injustas, elas são pessoas contenciosas, tá? Elas não aceitam a vontade de Deus, elas não aceitam viver de acordo com aquilo que Deus quer, porque elas querem estabelecer a sua própria vontade. Então elas questionam a Deus, elas põem em dúvida, elas põem em xeque tudo aquilo que houve. Quer um exemplo disso? Olha só, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: a serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós não podemos comer do fruto de todas as nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Agora, olha como é que o diabo age. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. Isso é ser contencioso. É pegar a palavra do Senhor, questionar a palavra do Senhor, pôr em xeque a palavra do Senhor, para que a pessoa desobedeça a palavra. Seja essa pessoa falando para si mesmo, argumentando, não aceito isso. A Bíblia é um livro muito antigo, ela não fala sobre a realidade do século XXI, das necessidades do século XXI, então eu não aceito isso. É mais ou menos por aí que caminha, querido. O que é ser contencioso? Porque aqui nós temos um exemplo do contencioso Mo, aquele que é o cabeça de todo espírito contencioso, né? O que significa ser contencioso? É quando alguém questiona Deus, quando alguém questiona a retidão de Deus, a justiça, a verdade e contende com ele, tá? O diabo fez isso, não diretamente com Deus, mas fez com a mulher. Questionou toda a intenção do coração de Deus, colocou em xeque, fez Eva duvidar, fez Eva acreditar que Deus estava enganando ela e aí ela desobedeceu a Deus. Percebe como é que é sério esse negócio? Percebe como é grave isso, querido? Há muitas pessoas que estão nessa situação. Há muitas pessoas que não conseguem crer na Bíblia e viver de acordo com a orientação bíblica, porque elas questionam. Há gente para todo tipo, querido, dentro da igreja, fora da igreja, há gente para tudo. Mas você vai perceber isso entre pessoas religiosas. Ah, eu creio em Deus, eu amo a Deus. Bom, se você diz que crê em Deus e que ama a Deus, então você deveria viver de acordo com a orientação de Deus através da sua palavra. Não, pastor, isso não, porque nós estamos em pleno século XXI e a Bíblia é um livro escrito por homens que viveram em épocas muito distantes da nossa, homens que não tinham tanto conhecimento como nós temos hoje. Hoje nós temos uma mente científica, nós temos uma mente aguçada, vivemos em pleno século XXI, a era do conhecimento, e eu não posso simplesmente aceitar o que diz um livro tão velho como esse, tá? Então, eu vou viver a vida da forma como eu entendo, de acordo com a luz que nós temos agora no século XXI, eu vou conduzir a minha vida, eu vou viver aquilo que eu acho certo, e essas pessoas, por causa dessa atitude, elas estão contendendo com Deus, elas estão virando as costas para Deus, elas se colocam num estado de confronto com Deus, com a vontade de Deus, entende? Porque elas não querem se submeter à vontade de Deus, elas querem fazer a sua própria vontade. Elas querem viver a vida do seu jeito. Ah, queridos, quantas e quantas pessoas não estão assim? E olha que eu não estou nem falando da pessoa que não conhece a Deus, né? Porque aqui o assunto são os injustos, são pessoas que não conhecem a Deus. Essas pessoas, então, nem se fala, tá? Isso aqui que eu tô colocando para você é visto dentro da igreja. Bom, se eu vejo isso dentro da igreja, meu Deus do céu, então, o que dizer das pessoas que não conhecem a Deus, que dizem que não creem em Deus, que não creem na Bíblia como palavra de Deus? Porque se alguém diz que a Bíblia é a palavra de Deus e ainda questiona a palavra de Deus, o que dizer de alguém que não crê, né? Fica aqui para nós, querido, um alerta, tá bom? Essa é a maneira de viver de um injusto. Se você quer saber se você é cristão ou não, atente para a maneira de viver. Você é alguém que quer viver para Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus? Ou você é alguém que se rebela contra a vontade de Deus e estabelece a sua própria vontade no lugar da vontade de Deus? Fica para você o questionamento, tá bom? Deus te abençoe.